Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo, muito bem-vindos ao canal. Vamos iniciar uma série de aulas falando sobre as doenças respiratórias, iniciando pela asma, após a nossa vinheta. Então, os objetivos da aula de hoje é relembrar a anatomia e a fisiologia respiratória. Também iremos definir a asma brônquica, compreender a fisiopatologia da asma e discutir as alternativas terapêuticas para tratar asma. Como sempre, vamos nos inspirar nessa aula em um caso clínico para que possamos ilustrar o aprendizado de hoje. Então, nossa paciente é uma mulher de 32 anos, casada, que trabalha em indústria de tecidos, com ambiente com muita poeira, ficando a maior parte do tempo sentada e com os braços elevados. Ela associa a postura corporal no trabalho a dores que ela está sentindo nas costas, portanto, está fazendo uso frequente de um AINE para essas dores nas costas. Nos últimos 3 meses, essa mulher ela tem apresentado 2 ou mais episódios por semana de sintomas diurnos de curta duração, como chiado e aperto no peito, dispneia não intensa e tosse. Ela não refere sintomas noturnos e permanece assintomática entre os episódios. Diz que na adolescência ela apresentava crises não intensas de falta de ar, com chiado no peito, sendo em média uma crise por ano, mais frequente no inverno e acompanhado de resfriados. Ela disse que era atendida na emergência e que recebia nebulização, apresentando melhora e ia para casa depois dessa melhora, sem histórico de hospitalização. Há um ano ela apresentou leve chiado no peito após uma consulta médica. Ela fez uma espirometria em período sintomático, que mostrou distúrbio ventilatório obstrutivo leve, com resposta significativa ao broncodilatador. Ela foi orientada a usar o salbutamol, se necessário, e fazer acompanhamento ambulatorial. Fez uso algumas vezes do fármaco, melhorou e abandonou o tratamento. Ela diz também que o pai é asmático, que os pais não são tabagistas, mas que o marido é tabagista, e a paciente também relata que é tabagista há 10 anos, que é sedentária, que a alimentação dela é exagerada e no momento o IMC dela apresentava 31 quilos por metro quadrado. Refere também tratamento prévio para tireoide, também apresenta refluxo gastroesofágico, rinite alérgica e menstruação irregular. Esse caso clínico ele foi retirado do livro Farmacologia Clínica, da Rosane Gomes e da Iraci Torres. O capítulo 18 ele fala sobre a farmacologia da asma brônquica. E para esse caso clínico, nós formulamos 4 questões que serão respondidas no decorrer dessa videoaula. A primeira pergunta é: quais agentes a paciente está exposta que pode exacerbar seu quadro clínico de asma? A nossa segunda pergunta é: como podemos classificar a asma da paciente de acordo com a gravidade? A terceira pergunta que formulamos é: que parâmetros da espirometria encontram-se alterados nessa paciente? E, finalmente, qual abordagem terapêutica nesse caso? Então, se você imagina que esse conteúdo ele vai ser útil para outras pessoas, compartilhe o vídeo e também assine o canal. Primeira pergunta da aula é: qual o percurso do ar no sistema respiratório? Então, o sistema respiratório é formado por 2 tipos de tecidos. O tecido que promove a troca gasosa, que é o tecido pulmonar, e o tecido que promove a condução do ar, que são os ductos respiratórios. Começando pela traqueia. Então, nós temos uma traqueia calibrosa, que é uma traqueia muscular. Essa traqueia ela se divide em 2 brônquios principais,
principais, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, cada um deles vai para um dos pulmões. Cada um desses brônquios principais se divide em brônquios lobares. Como nós podemos ver na imagem, o pulmão direito apresenta 3 lobos e o pulmão esquerdo apresenta apenas 2 lobos. Cada um desses lobos apresenta um brônquio lobar. Esses brônquios lobares, eles se segmentam, eles se dividem em brônquios segmentares, que se subdividem em bronquíolos e finalmente em bronquíolos terminais. E é justamente nos bronquíolos terminais que nós vamos observar onde acontece a troca gasosa. Então, nos bronquíolos terminais não é finalizado o sistema respiratório. A partir do bronquíolo terminal é formado alguns bronquíolos respiratórios e cada um desses bronquíolos respiratórios forma o que se chama de saco alveolar ou alvéolo. Então, os bronquíolos respiratórios se subdividem em vários ductos alveolares que formam esse saco alveolar, que no seu conjunto forma o alvéolo. Nós podemos observar aqui na imagem à direita, num corte histológico, que nós temos o bronquíolo terminal. O bronquíolo terminal se subdivide em vários bronquíolos respiratórios e é a partir dos bronquíolos respiratórios que são formados os alvéolos. Os alvéolos é um conjunto de vários sacos alveolares onde ocorre a troca gasosa. E é justamente por essa função de promover a troca gasosa que é nos alvéolos onde nós vemos uma grande irrigação, como pode ser visto nessa imagem aqui. Um alvéolo pulmonar altamente irrigado, tanto com arteríolas como com vênulas. Então, a troca gasosa entre o oxigênio e o CO2. Aqui nós podemos ver essa divisão, a divisão do sistema respiratório fisiologicamente falando. Nós temos a zona de condutância, formada pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos, e é nessa zona onde todo o ar é conduzido até chegar na zona respiratória, onde a troca gasosa, onde nós podemos observar os bronquíolos e os sacos alveolares, onde a troca respiratória acontece. E essa troca respiratória acontece em virtude da pressão dos gases. Então, a pressão de O2 é maior dentro dos alvéolos. Por essa razão, o O2 ele passa para os capilares alveolares e ali é recebido pelas hemácias. Ao contrário, a pressão de CO2 é maior dentro dos capilares, por essa razão ela atravessa as paredes alveolares e é externalizado. Mas a pergunta é, quais barreiras o ar pode enfrentar até chegar nos pulmões? Ao passar por toda a zona condutora, até chegar na zona respiratória, que barreiras o ar poderá enfrentar? Então vamos observar nessa região destacada aqui, que é um bronquíolo terminal, que barreiras poderiam suscitar uma dificuldade para que o ar chegasse até a zona respiratória. Nós podemos ter nessa imagem uma visão externa do brônquio. Então, externamente o brônquio é altamente musculoso. Então, esse músculo liso que reveste o brônquio, ele faz com que o brônquio possa se contrair ou possa se relaxar, possa diminuir a luz do brônquio ou possa aumentar a luz do brônquio. E internamente, esse brônquio também produz barreiras. Nós podemos ver os cílios e também as células caliciformes, que são células produtoras de muco. Então, esse muco ele também vai ocupar um espaço dentro do brônquio. Então, o brônquio pode diminuir ou pode aumentar de volume em virtude da contração ou do relaxamento muscular. E, internamente, a luz do brônquio pode estar ocupada por pouco ou por muito muco, o que vai ser mais uma barreira para a passagem de ar. Então, nós podemos ver nessa imagem o ar de fora para dentro, ou seja, em direção aos pulmões. Uma das barreiras enfrentadas vai ser a contração. Então, se nós temos uma luz onde o ar vai passar com facilidade, nós teremos uma facilidade para esse ar chegar ao pulmão, mas se esse brônquio se contrair, a luz também vai diminuir, dificultando a chegada do ar até os pulmões. Uma outra barreira seria o muco. Mesmo que
que os brônquios não se contraiam. Muito muco significa uma grande barreira física para a passagem de ar. Pouco muco significaria uma dificuldade menor para a passagem de ar e chegada dele aos pulmões. Outra pergunta é como se organiza a inervação do trato respiratório. Então nós podemos ver nessa imagem aqui que o trato respiratório ele é inervado pelo sistema nervoso parasimpático em azul, pelo sistema nervoso simpático em vermelho e pelo sistema motor em verde. O sistema motor controla os músculos intercostais, assim como o diafragma. E o simpático e o parasimpático, eles controlam a musculatura que reveste os brônquios. Por essa razão, nós vamos nos deter principalmente em inervação simpática e parasimpática, pois asma e DPOC tem relação com a diminuição da luz dos brônquios. Então, o parasimpático, o principal nervo parasimpático, é o nervo vago. Aí nós podemos perguntar qual a ação do simpático e do parasimpático nos brônquios. Então, o parasimpático, principal nervo, é o nervo vago. Ele produz acetilcolina, que age em receptores muscarínicos, promovendo a contração da musculatura dos brônquios, ou seja, diminuição da luz bronquiolar. Já o sistema nervoso simpático, ele produz noradrenalina, que age em receptores beta-2 adrenérgicos, promovendo o relaxamento da musculatura bronquiolar e aumento da luz dos brônquios. Isso significa que os fármacos que poderão aumentar a luz do brônquio, eles deverão antagonizar as ações muscarínicas ou deverão agonizar as ações adrenérgicas. Aqui nesse slide nós podemos ver os volumes e as capacidades respiratórias. O que é que significa volumes e o que é que significa essas capacidades respiratórias? São os parâmetros usados na espirometria para que se possa diagnosticar a asma e também para que se possa avaliar o resultado do tratamento. Do nosso lado esquerdo da figura, da imagem de baixo, nós temos os volumes respiratórios. Começando pelo volume corrente. O que é o volume corrente? É a quantidade de gás inalada e exalada em cada respiração em repouso. Ou seja, todas as pessoas em uma respiração em repouso, a quantidade que entra e que sai de gás é chamado de volume corrente. Normalmente, ela gira entre 350 e 400 ml. Já o volume residual é a quantidade de gás remanescente nos pulmões ao fim de uma exalação máxima. Então, ao fim de uma expiração espontânea, o volume residual ou volume remanescente é a quantidade de gás que vai permanecer no pulmão e não vai conseguir sair numa expiração espontânea. Já o volume de reserva inspiratório é o volume máximo de gás inspirado no final de uma respiração espontânea. Então, ao final de uma inspiração espontânea, a quantidade de gás que aquele indivíduo consegue armazenar no pulmão é chamado de volume de reserva inspiratório. E o volume de reserva expiratório é o volume máximo de gás expirado ao final de uma respiração espontânea. Ao final de uma expiração espontânea, a quantidade de gás na qual é retirada do pulmão é chamado de volume de reserva expiratório. Do nosso lado direito, nós temos as capacidades respiratórias. E a primeira que nós vamos falar é a capacidade vital, que é a capacidade total de gás que pode ser exalada após a inalação máxima. Ou seja, a capacidade pulmonar total é a soma dos volumes de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório mais o volume remanescente. Já a capacidade residual funcional é a quantidade de gás no pulmão ao fim de uma respiração corrente em repouso. Ou seja, a capacidade residual funcional é a soma do volume de reserva expiratório mais o volume remanescente. Nós podemos ver também nesse slide, na parte agora superior do nosso lado esquerdo, uma espirometria. Só que nessa espirometria, o paciente ele vai inspirar profundamente. Então, nós temos o aumento do volume pulmonar. E esse volume pulmonar ele é maior do que se a expiração ela fosse espontânea. Afinal de contas, aqui é uma inspiração
forçada. Então, o paciente ele vai inspirar forçadamente e também vai expirar forçadamente. Então, a diferença entre a inspiração forçada e a expiração forçada é chamada de capacidade vital forçada. E aí nós podemos ver vários parâmetros, mas um dos mais importantes para diagnóstico e avaliação da asma é o volume expiratório forçado 1, ou seja, é o volume de gás expelido do pulmão depois de uma inspiração forçada em 1 segundo. Então esse é o volume expiratório forçado 1. E vejam que a figura do nosso lado direito apresenta a espirometria em várias condições, e uma das condições é a asma. Então, na asma, o volume expiratório forçado 1 ele está reduzido, ou seja, o paciente ele tem uma capacidade menor de troca gasosa forçadamente em 1 segundo. Mas então, o que é asma? Como é definido a asma? Hoje sabemos que a asma é uma doença inflamatória crônica. Uma doença inflamatória crônica que tem como característica a hiperresponsividade brônquica. E o que é hiperresponsividade brônquica? Então, quando nós temos contato, entramos em contato com qualquer alérgeno, o nosso sistema imunológico trata de depurar esse alérgeno. Mas pessoas asmáticas não conseguem reagir a essa exposição e apresentam uma resposta exagerada, uma resposta inflamatória exagerada à exposição a esse alérgeno. E essa resposta exagerada, ela culmina com a limitação do fluxo aéreo, ou seja, uma diminuição brusca da luz do brônquio, e essa resposta ela é reversível espontaneamente ou mais rapidamente com tratamento. De qualquer forma, sabemos que a asma é uma doença reversível, pois não há lesão tecidual, mas apenas uma resposta inflamatória. Aqui nós podemos observar nas imagens um brônquio normal, com calibre normal, uma pessoa asmática, nós temos uma diminuição natural do calibre, e um paciente asmático em crise, ou seja, praticamente com brônquio fechado. E os principais sintomas da asma são os sibilos, a dispneia recorrente e constante, opressão torácica e tosse, que são características, por exemplo, do nosso caso clínico, do Onofre. Apresentava dispneia, apresentava também sibilos e apresentava tosse. Do ponto de vista epidemiológico, a asma ela acomete aproximadamente 10% da população global. Ela é a quarta causa de internação, apresenta evidentemente um custo bastante elevado, uma diminuição da qualidade de vida e também tem um histórico familiar. Por essa razão, no caso clínico, foi informado que os pais de Onofre apresentavam asma em virtude desse elevado componente genético, essa ligação genética da asma. Nesse mapa, aqui nós podemos ver a distribuição da asma no mundo. As maiores incidências são os países que apresentam a cor laranja, ou seja, América do Norte. Na América do Sul nós temos o Brasil como um dos principais países de maior incidência mundial. Também nós temos a Austrália e na Europa o Reino Unido. Todos esses países apresentam uma proporção geral de mais de 10% da população asmática. Só que quando nós estratificamos isso por faixa etária, nós vemos que algumas faixas etárias apresentam prevalência muito maior. Por exemplo, na faixa etária entre 13 e 14 anos no Brasil, 19% dessa faixa etária apresenta asma. E um índice ainda maior acontece na faixa etária de 6 a 7 anos, chegando a quase 1/4 da população nessa faixa etária com asma. Isso indica que as faixas etárias mais prevalentes de se encontrar um paciente asmático são nas crianças. Então a asma é uma doença eminentemente infantil. Isso não significa que todas as pessoas asmáticas precisam ser crianças, mas existe uma chance muito maior de uma criança ser asmática do que um adulto. E o que pode desencadear a asma? Nós vimos que para o paciente ter asma, há necessidade de exposição a uma substância desencadeadora. E qual é essa substância desencadeadora que vai promover aquela hiperresponsividade brônquica? Então nós podemos observar nesse quadro dos principais fatores desencadeantes da asma que mediadores fisiológicos e farmacológicos que promovam a contração da musculatura lisa normal podem desencadear a asma. Isso promove a
contração do músculo liso em qualquer pessoa, mas em asmáticos que têm uma hiperresponsividade brônquica, a exposição a essas substâncias poderá desenvolver uma crise asmática. Elas são a histamina, a metacolina e o trifosfato de adenosina. Além disso, agentes físicos e químicos, nós temos os exercícios físicos, a hiperventilação e o ar frio também são fatores desencadeantes da asma, poluição do ar principalmente ocasionada por dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, também infecções respiratórias virais, como as infecções pelo vírus influenza A, algumas substâncias químicas como propranolol, ácido acetilsalicílico e AINES também podem desencadear asma, alguns alérgenos, como por exemplo substâncias de baixo peso molecular, como penicilina, isocianato, anidride e cromatos, ou moléculas orgânicas complexas, como por exemplo substâncias advindas de animais, como pelos, por exemplo, partículas de poeira, enzimas ou partículas de madeiras. Todos esses podem ser fatores desencadeantes da asma.